Nelsinho Batista está de volta à Ponte Preta. 2 dias após o pedido de demissão de João Brigatti, a Macaca já possui um novo treinador para a sequência da temporada. Livre no mercado desde que deixou o Kashima Reysol do Japão em maio do ano passado, o novo comandante chega com a missão de recuperar a equipe na Série B do Brasileirão. Ex-lateral da própria Ponte Preta, Nelsinho fez parte do elenco campeão paulista da Divisão Especial em 69 e trabalhou com Eberlin em 2 oportunidades. No Moisés Lucarelli, o treinador comandou a Ponte entre 2000 e 2001 e depois em 2007. Em 2001, avançou com a equipe às semifinais do Paulistão e também da Copa do Brasil, quando foi contratado pelo São Paulo. Desde 2010, quando deixou o esporte, Nelsinho acumulou 13 temporadas no futebol japonês e um retorno ao time pernambucano, que durou apenas 17 jogos em 2018. Esse foi seu último trabalho no Brasil. Em 2007, dirigiu o time de Campinas em 43 partidas e conquistou 18 vitórias antes de aceitar o convite do Corinthians. Ao todo, ele acumula 116 jogos pelo clube e é o 10º treinador com mais partidas na história da Macaca. Em seu currículo, Nelsinho possui títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Paulistão e Campeonato Japonês. De volta após 17 anos, o técnico será apresentado daqui a pouco, 1h30 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, e logo na sequência comanda seu primeiro treino à frente da equipe. Sua estreia dentro das 4 linhas será já neste domingo, contra o CRB, no Majestoso. Bom, ontem no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, das 17 até 19h30, nós debatemos essa possibilidade de que o Nelsinho Batista poderia ser contratado. Não era uma missão tão fácil assim, né? Nelsinho Batista, muito tempo no Japão, e ele tem uma identificação com a Ponte, jogou na Ponte, treinou a Ponte, mas muito tempo afastado. Questão salarial. Um técnico para assumir qualquer time no Brasil com o cabedal do Nelsinho Batista, os valores são muito acima do que a Ponte tinha condições de pagar. Então, qual era a missão? Marco Eberlin, o presidente, convencer o Nelsinho Batista a trabalhar por um valor dentro do teto salarial que a Ponte tem condições de pagar. O Marco Eberlin, ele tem uma retórica bastante convincente, ele é persuasivo. Aconteceu isso com o Elvis, o meia. Tinha várias propostas aí de vários clubes, o Marco Eberlin pegou o carro, enquanto todo mundo tentando falar por telefone, ele é um presidente raiz. Pegou o carro e foi lá, na casa dos parentes, lá no interior do Paraná, e conseguiu convencer o Elvis. De novo, consegue também um feito importantíssimo: convencer o Nelsinho Batista a estar dentro do patamar, dentro do teto daquilo que a Ponte tem condição de pagar. E ontem, vocês, lá no programa Esporte em Debate, já aprovavam o nome do Nelsinho Batista. Ainda era uma possibilidade, agora é real. Às 13h30 será apresentado lá no estádio Moisés Lucarelli. Então, por favor, repitam aqui, né, se for possível, aquilo que vocês disseram ontem lá na Rádio Bandeirantes. A Ponte está trazendo um grande treinador. Ele tem 73 anos, estreou como jogador, como lateral direito da Ponte em 1967, no dia 21 de maio de 67. Lateral num jogo contra o São Carlense. A Ponte, inclusive, perdeu de 1-0. Aí ele disputou 67, 68, olha aí o time aí. E 69 subiu para a divisão de elite. A Ponte estava há 10 anos, né? Montou um time de garotos, e o Nelsinho é esse cara que tem muita rodagem, tem muita identificação com o futebol da Ponte, com o clube. A história dele foi toda lá e depois correu o mundo. Eu acho que é um treinador com excelente visão tática, com muita leitura de jogo, disciplinador, bom de vestiário, e dizem os repórteres raiz, como é o caso do CH, que ficava ali no vitrô
do vestiário, escutando a palestra, ver se captava uma informação a mais, que é a melhor preleção do Brasil, Nelsinho. Aquilo que o time tem que fazer, o desenho do adversário, a função de cada um, isso eu já escutei de 5 ou 6 repórteres, assim, realmente de muito gabarito e de muita história dentro do rádio esportivo, e em vários clubes. Então, mas tem 73 anos, e daí? Tem 73 anos? Nelsinho, intacto, cabeça boa, atualizado, claro que vai ter que se readaptar. Aí ele estava até maio do ano passado no Japão, depois não trabalhou mais, se readaptar aí a uma nova realidade do futebol brasileiro. Mas a grande verdade é que ele não ficou afastado, ele estava acompanhando tudo, ele tem o filho dele trabalhando no Novo Horizontino. Aliás, daqui a pouquinho vão se encontrar, pai e filho. Aí nós vamos ver como é que é o negócio. Agora concluo, Batista, dizendo o seguinte: a Ponte trouxe, apesar do longo tempo fora do Brasil, trouxe um piloto de Concorde, de avião supersônico. Não adianta dar para ele um teco-teco. Eu acho que esse elenco aí hoje está mais para teco-teco do que para um turbo-hélice, que é um pouco acima. Não vai dar para a Ponte dar um Concorde para o Nelsinho, que ela não tem grana para isso. Mas na janela vai ter que dar uma atualizada, vai ter que dar uma garibada aí, né? Vai ter que dar uma potencializada nesse elenco, pelo menos para, na linguagem figurada que eu estou usando aqui, para que o piloto de Boeing ou de Concorde, de avião supersônico, possa trabalhar pelo menos com um turbo-hélice mais moderno, para ele poder mostrar mais a qualidade de piloto que ele tem ou de comandante. É isso que eu penso. Milagre ele não vai fazer. Mas é uma contratação que a torcida da Ponte deve comemorar e tem tudo para ser o cara que vem para dar uma ajeitada na casa. Não que estava desarrumado. João vinha fazendo um bom trabalho, Brigatti. Mas vem um cara com todo esse cabedal aí, onde o jogador vai olhar e falar: pera um pouquinho. Esse cara aqui, desde a final caipira de 90, onde ele foi vice-campeão com o Novo Horizontino, e o Luxemburgo campeão com o Bragantino, que ele vem na crista. E só não teve uma longevidade maior e títulos em profusão no futebol brasileiro, porque ele é queridíssimo no Japão e está lá há muitos e muitos anos, com 2 ou 3 passagens longas em times de elite do Japão. Acho que vai dar certo, tomara que dê certo, e que o Nelsinho seja muito bem-vindo, que tenha muito boa sorte, e que ajude a Ponte a sair desse momento de muita turbulência. O Nelsinho ganhou 2 títulos no Brasil que são títulos impressionantes. Um com o Corinthians em 1990. O primeiro título nacional. Primeiro título nacional do Corinthians. Em 2008 ganhou Copa do Brasil com o Sport num título improvável. Em cima do próprio Corinthians. Em cima do próprio Corinthians. Tinha perdido o primeiro jogo em São Paulo 3-1. Aquele gol lá do Carlinhos Bala, né, que marcou no final e tal, e falou: esse é o gol do título. Mas como? Perdeu de 3-1, como que é o gol do título? Se manteve vivo, né? Se manteve vivo e ganhou do Corinthians lá na Ilha do Retiro e foi campeão da Copa do Brasil. Então, títulos improváveis, impressionantes. Vamos lá, CH, sua opinião sobre a contratação do Nelsinho Batista. Para mim, a Ponte sinaliza para o mercado que ela quer algo mais no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu explico. Não se traz um treinador desse tamanho, com a categoria e experiência, um cara vencedor como o Nelsinho é, para disputar um campeonato de permanência. A Ponte tem time para isso? Eu acho que não. Mas esse time aí, que é um time modesto, tecnicamente falando, pode ficar melhor. Nas mãos do Nelsinho tem muita possibilidade disso acontecer. E a Ponte sinaliza para mim que quando chegar a janela, ela vai contratar. Porque não combina uma coisa com outra. Você não está trazendo o Nelsinho Batista aqui para administrar um time comum, um time limitado. Vai trazer muito jogador? Não sei. Não sei se a Ponte tem dinheiro, se não tem. Eu estou aqui fazendo uma interpretação, nenhuma informação. Zero informação. Parabéns à Ponte. Escolhe um comandante que, quando a jogadozada participar da preleção, e eu já vi preleção do Nelsinho, vai se espantar. E é bom que os caras comecem a se coçar, porque chegou um comandante que não faz milagre, como disse o Tigrão. Não tem milagre no futebol. Você precisa de estrutura, você precisa de salários em dia, você precisa de uma série de componentes para o trabalho do Nelsinho dar certo.
E precisa de material humano também. Mas eu tenho certeza absoluta que a Ponte contrata dos últimos, com todo respeito a todos, dos últimos comandantes, desde que eu estou aqui em Campinas há 16 anos, talvez o Nelsinho seja o principal desses nomes. Conheço o trabalho e para mim a Ponte acerta. Eu estive na festa de entrega da premiação da Série A2, que foi aqui em Campinas, no Hotel Vitória. E o Nelsinho Batista estava lá. O Arthur Eugênio era o apresentador no momento da entrega do prêmio para o melhor treinador do campeonato, que foi o Guilherme, centroavante, ex-centroavante, técnico do time do Velo, que foi o campeão. Ele disse lá, né, que quebrou o protocolo, não era para acontecer isso, mas ele registrou a presença do Nelsinho Batista e pediu que o Nelsinho Batista fosse ao palco para fazer a entrega do prêmio para o melhor treinador do campeonato da Série A2. Então, o Arthur, que tem muito conhecimento, né, de futebol, comanda o site Futebol Interior. Respeito. O Nelsinho tem um respeito muito grande no meio. O meio respeita demais o Nelsinho Batista. Já que você citou o nome do Arthur, do site Futebol Interior, presidente da CEISP, presidente da Abrace, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, eu quero dizer que dentre esses companheiros de trabalho do nível, né, de estilo de repórter raiz que colavam o ouvido, o CH fez muito isso, no vitrô, num corredor ali, para ver se saía o time, como é que ia jogar, como é que o treinador se comunicava. Isso é o tempo do repórter raiz. Hoje, com todo respeito aos mais jovens, que são muito bons, mas mudou um pouco até porque há um bloqueio maior, né? Hoje a tal da coletiva restringe muito. Um bloqueio maior não, um bloqueio total. E um dos repórteres de estilo raiz, a moda antiga, se bem que ele é muito jovem ainda, que me falou de uma preleção que ele nunca ouviu nada parecido, o CH acabou de confirmar aqui, um deles foi o Arthur Eugênio. É verdade. Falou, Valdemir, a palestra do cara, você projeta o jogo, você enxerga, ele é muito claro, ele tem muita visão. E sabe onde é que estava o Nelsinho nessa época? Dirigindo o Guarani. O Arthur era setorista do Guarani, numa das rádios de Campinas, eu acho que na época na Rádio Cultura. É isso, um cara que enxerga, que conhece futebol, que vive futebol 24 horas por dia, além da sua profissão de advogado que ele tem. Então, eu respeito muito esse tipo de opinião, como o CH acabou de dar o depoimento dele aqui, ouvindo provavelmente para a eleição do Nelsinho no Corinthians e em outras grandes equipes do São Paulo. No São Paulo Futebol Clube, 97. Onde ele era setorista, portanto, 7 anos depois da conquista do título inédito de campeão brasileiro do Corinthians. Então, Batista, pode até não dar certo, né? Agora, que tipo de questionamento que a gente pode fazer na contratação ou com relação à contratação de um profissional dessa estirpe? Eu acho que nenhum questionamento. Eu penso assim, falei aqui de que o Marco Eberlin é convincente, tem uma boa lábia, né, no popular. Mas acredito que para convencer um profissional da capacidade do Nelsinho Batista, só conversa também não adianta. Claro, isso é evidente. É necessário, acredito eu, ter apresentado um projeto. E não é só grana. Que o Nelsinho Batista não vai colocar o nome dele para passar vergonha. E não é só grana, não. Não é só grana, não. Eu conheço mais ou menos como é que ele pensa futebol. Não é só dinheiro, não. É estrutura. Que deve ter apresentado um projeto agora, dia 10 de julho, abre a janela de inverno. Então deve ter apresentado, olha, tem possibilidade de fazer isso aqui. Apresenta um projeto, como falava o professor Vanderlei Luxemburgo. Mas ele não fala projeto, ele fala projeto. Projeto, ele não pronuncia o R. Então acho que deve ter apresentado um projeto que convenceu o Nelsinho Batista. Batista, e uma coisa importantíssima, a gente já se estendeu bastante no assunto, acho que o nosso telespectador já entendeu aquilo que a gente pensa, mas tem o outro lado da moeda, né? A Ponte está precisando de um cara com a vivência, com a experiência do Nelsinho. Mas o Nelsinho, que ainda tem muita lenha para queimar, apesar dos 73 anos, é apenas um garoto, olha ele aí. O Nelsinho também
Primeiro, pela identificação com o clube. E segundo, para se reinserir no mercado brasileiro. E a Ponte é uma grande vitrine. Então eu acho que não há conflito de interesses, e sim encontro de interesses. Nesse momento, apresentando um bom projeto, como diria o Luxemburgo, nesse momento, a Ponte precisa muito do Nelsinho. Mas o Nelsinho também sabe que a Ponte vai ser muito importante para ele nesse aspecto de se reinserir no mercado. A Ponte acaba de anunciar Nelsinho Batista nas suas redes. Tá aí, bem-vindo, Nelsinho Batista, técnico de volta para casa. Nelsinho Batista é o novo técnico da Ponte Preta para a sequência do Brasileiro da Série B. Frase de música, hein? De volta para casa. Eu acho, apesar do Eduardo Batista já ter uma carreira longeva também, muito jovem, mas já está há bastante tempo na estrada, mas eu acho que ainda não aconteceu. Nelsinho Batista e Eduardo Batista, um em cada banco, frente a frente num jogo oficial. Imperdível, hein? Primeira vez na história. Eu vou profetizar o resultado do jogo antes que ele aconteça. Anote aí. Você conversou com o profeta do cume do Japi. Sim. Depois que você me trouxe a informação ontem, não é? Hoje nós publicamos, você já sabia. Eu também já sei o resultado. Empate. Não, mas eu vou dar... Eu também acho que é empate. Nos 2 jogos. Eu também acho que é empate. Empate nos 2 jogos. Você sabe onde que o Nelsinho começou como treinador? Primeiro time que ele dirigiu? São Bento de Sorocaba. São Bento. Na época, depois ele evoluiu, virou um avião, mas na época ele era conhecido como o rei do empate, Nelsinho. E de lá ele foi pro Mogi Mirim. O Vadão era o preparador físico. E o Nelsinho foi substituir o João Magoga em Mogi Mirim. Empatava desse placar que eu vou dar agora aqui, mas a maioria dos jogos, especialmente fora, 1-1, sempre 1-1, rei do 1-1, só que ele mudou muito. Agora, você acha que ele empatava com um treinador que ele nunca viu na frente de 1-1, e agora com o filho dele ele não vai fazer brincadeira, hein, Nelsinho? Que seja, que ganhe, que vença o melhor. João Brigatti, ex-treinador da Macaca, deu uma entrevista exclusiva ontem à Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar. Declarado Ponte Pretano Roxo e parte da história do clube, João Brigatti deu adeus à Macaca na última segunda-feira após mais uma derrota na Série B. O treinador, que salvou o clube do rebaixamento ano passado e classificou a Ponte às quartas do Paulistão, encerrou sua sexta passagem pelo Majestoso após quase 8 meses à frente da equipe. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Brigatti explicou sua saída da Alvinegra e confirmou o pedido de demissão em reunião com o presidente Marco Antônio Eberlin. Exatamente isso, Batista, que aconteceu, até por entender, né, e a gente tem que na verdade, saber se colocar nesse momento, um momento difícil de início de Campeonato Brasileiro. Se você não pode ajudar, eu penso dessa maneira, atrapalhar, eu jamais vou atrapalhar a Ponte Preta, né? Então eu entendi que nesse momento são situações que você vai vendo, você vai sentindo nos jogos, né? Na entrevista que durou quase meia hora, o ex-comandante da Macaca comentou sobre diversos assuntos, entre eles a situação de Gé, deixando claro que não tem nada pessoal contra o jogador. Pelo que eu entendi dessa situação que estava de uma transferência para o Santos, era só bom para o atleta e para o empresário dele, para a Ponte Preta, que pôs a camisa pesada nele, que muitas vezes, né, passou por situações de ajudar o Gé, né, e no final ele simplesmente nem alô ele fala, nem tchau ele fala e vai embora. Então eu acho que não é por esse caminho. Eu não tenho, respondendo a sua pergunta, absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu sempre conversei com o Gé numa boa, sempre o tratei como profissional, como pessoa, né, uma pessoa do bem, e infelizmente essas situações de não ser vendido ou não ser emprestado para outro clube, gerou uma situação na cabeça do Gé muito preocupante e, logicamente, através de quem o comanda, né? De quem orienta e de quem trabalha com ele novamente. Rigorosamente com os salários em dia. Essa foi a frase dita por Brigatti quando perguntado sobre a situação salarial do elenco em 2024. Desde janeiro de 2024, o elenco da Ponte Preta
o elenco que está aqui com comissão técnica não tem um dia de salário atrasado, certo? A Ponte Preta está rigorosamente com salários em dia. Com a vitória do Amazonas sobre o Mirassol na noite de ontem, a Macaca caiu para a 16ª colocação e soma um ponto a mais que o Brusque, equipe que abre a zona de rebaixamento. Mas apesar desse mau começo, o Brigatti acredita que o novo comandante vai conseguir fazer um bom trabalho e resgatar a Macaca para a sequência da temporada. Então eu acredito muito, né, que a Ponte Preta vá com outro profissional qualificado que a Ponte Preta vai contratar, conseguir essas situações dentro do Brasileiro, e por isso dessa minha desistência, por isso dessa conversa de entregar, né, o meu cargo justamente no início do Campeonato Brasileiro, para que não aconteça o que aconteceu ano passado, que não tenha tempo, né, de um outro profissional vir e poder dar um andamento mais tranquilo para a Ponte Preta dentro do campeonato.